Senhor presidente dessa sessão, caras colegas senadoras, senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu venho à tribuna porque hoje, quinta-feira, o jornal Folha de São Paulo traz uma longa entrevista com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a manchete é: "Não vou me matar nem fugir do Brasil. Vou brigar até ganhar", diz a declaração do presidente. E, entre as perguntas, ele dá uma declaração, uma resposta a uma pergunta do repórter da Folha de São Paulo, que faz uma provocação pertinente à Folha perguntando: o ex-ministro Ciro Gomes fala em voz alta o que muita gente murmura e pensa. Ninguém no Brasil acredita que o senhor poderá ser candidato a presidente. Quando chegará a hora de discutir o lançamento ou o apoio a um outro nome? A resposta do ex-presidente à Folha de São Paulo: se eu não acreditasse na possibilidade de a justiça rever o crime cometido contra mim pelo juiz Moro e pelo TRF4, que confirmou, eu não precisaria fazer política. Quem sabe eu virasse um moleque de 16 anos e fosse dizer que só tem solução na luta armada. Não. Eu acredito, palavras do ex-presidente Lula, vou reproduzir textualmente: eu acredito na democracia, eu acredito na justiça e acredito que essas pessoas, Moro e desembargadores, como lembra a Folha, mereciam ser exoneradas a bem do serviço público. Então, há uma contradição entre a primeira frase e a segunda no mesmo trecho. Acredita na democracia, mas não aceita o resultado da sentença. E ainda pede a exoneração, não apenas do juiz Sérgio Moro, que coordena a Operação Lava Jato, mas dos próprios desembargadores da 4ª Região do Tribunal Federal, lá em Porto Alegre. Porque houve mentira na denúncia feita pela imprensa, um ataque à imprensa que mentiu, que revelou a existência do triplex, é o que está entre parênteses, no inquérito da Polícia Federal, na acusação do Ministério Público, na sentença do Moro e na confirmação pelo TRF4. Então, o que eu espero? Que o Supremo Tribunal Federal, que deve julgar habeas corpus em que Lula pede para não ser preso, analise o processo, veja os depoimentos, as provas e tome uma decisão. Por isso, tenho a crença de que vou ser candidato. O presidente apenas não menciona a lei da ficha limpa, que estaria, como disse o novo ministro-presidente do TSE, Luiz Fux, estaria irregistrável, textualmente dita pelo ministro Fux. A Folha de São Paulo indaga: o STF não entrará no mérito da sentença e não haveria nem tempo, caso isso ocorresse, para garantir a candidatura. A resposta do ex-presidente, textualmente: eu vou dizer uma coisa, eu só posso confiar no julgamento se ele entrar no mérito. A justiça não é uma coisa que você dá 24 horas, 24 dias ou 24 meses. Ela tem o tempo necessário para fazer a investigação correta e punir quem está errado. E quem deveria ser punido era o Moro, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e os 3 juízes, desembargadores no caso, que fizeram a sentença lá, referindo-se à questão do TRF4. E a segunda questão, também palavras do ex-presidente Lula: não acho que ninguém acredita na possibilidade de eu ser candidato. Era mais fácil o Ciro dizer: tem gente que não quer que Lula seja candidato. E ele, quem sabe, se inclui nisso.
Só tem unanimidade hoje no meio político. As pessoas não querem que o Lula seja candidato. O Temer não quer, o Alckmin não quer, o Ciro não quer, eventual aliado de Lula. Eles pensam, Lula, vai para o segundo turno e pode até ganhar no primeiro. Se ele não for candidato, em vez de uma vaga no segundo turno, poderemos disputar 2. Aumenta a chance de todo mundo. Eu respeito que todo mundo seja candidato. Até o Temer resolveu ser. Qual é a aposta dele? É a de defender os seus 3 anos de mandato. Seria o caso de indagar também ao ex-presidente Lula, porque ele, impossibilitado pela lei da ficha limpa, não indica a ex-presidente Dilma Rousseff como candidata do Partido dos Trabalhadores, uma vez que aqui, nesta casa, dia sim, dia também, o Partido dos Trabalhadores, através das suas lideranças, continua na surrada tese, na velha ladainha do golpe do impeachment. Quero dizer que seria muito lógico e muito mais plausível que, tendo uma pessoa que foi, na visão dos líderes do Partido dos Trabalhadores, vítima de um golpe, que nós aqui questionamos, porque foi uma decisão, um julgamento político nesta casa, com a presença do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, dando cobertura ao rito constitucional que foi seguido e obedecido rigorosamente, com o relator, o senador Antônio Anastasia, que não deixou dúvida como professor de Direito Constitucional e não mancharia sua biografia, não tivesse plena convicção daquilo que escreveu ponderadamente e exemplarmente no seu relatório e no seu parecer final, que baseou a sentença que foi dada por unanimidade nesta casa. Até porque houve uma complacência em relação ao dispositivo constitucional, permitindo que a senhora ex-presidente Dilma Rousseff não perdesse os seus direitos políticos, e ela pode, sim, disputar qualquer cargo legislativo ou do Executivo, seja presidente da República, seja governadora, nas eleições deste ano. Então, o PT tem na mão, agora, para poder mostrar à nação uma candidata como Dilma Rousseff, que aqui constantemente dita vítima de um golpe. Essa palavra é repetidamente usada pelas lideranças do PT para contestar o que foi soberanamente decidido pelo plenário do Senado Federal, depois que a Câmara acolheu a denúncia e o Supremo Tribunal Federal deu a cobertura legal para esse procedimento. Então, eu não vou nem vou usar o meu tempo disponível de 20 minutos apenas para tentar aqui dizer que as contradições na entrevista, eu diria histórica, do ex-presidente Lula à Folha de São Paulo, que presta um grande serviço em trazer ao conhecimento da população brasileira o pensamento e desnuda algumas incoerências contidas na própria palavra do presidente, quando diz que respeita a justiça, mas que quer a exoneração de Moro, dos juízes, dos desembargadores da 4ª Região, da Procuradoria da República e também da própria Polícia Federal. Então, eu pondero isso, concedo a parte ao senador Lindbergh Farias e ao senador José Medeiros. Quer ir primeiro, Medeiros? Agora está bom, pode ir. Senadora Ana Amélia, houve um golpe no país. Infelizmente, uma parcela grande desse Senado Federal participou desse golpe. Vão entrar para a história como golpistas, que romperam a ordem democrática nesse país e fizeram isso para massacrar o povo trabalhador. Não sei se a senhora sabe, mas esse governo do Temer acaba de confiscar uma parte do salário mínimo, do direito do trabalhador de receber o salário mínimo. Porque o salário mínimo tem uma regra: reposição da inflação e mais crescimento econômico. Não houve crescimento econômico, mas a inflação foi de 2,07%, ele reajustou em 1,8%. Está tirando dinheiro do aposentado. É um massacre. Vossa Excelência falava aqui muito de emprego. Sabe quanto o desemprego aumentou depois que o Temer assumiu? 1 milhão. 1 milhão de desempregados a mais. E a perseguição ao presidente Lula faz parte de tudo isso.
porque estão rompendo o pacto da Constituição de 88. Voto não vale mais. Os 54 milhões de votos da Dilma não valem e querem impedir de ser candidato a presidente da República porque lidera as pesquisas. E porque sabe que o povo brasileiro lembra, senadora Ana Amélia, do que houve de melhora para o povo mais pobre e trabalhador no governo do presidente Lula. Foram mais de 30 milhões de brasileiros que deixaram a pobreza extrema, e isso os senhores e as senhoras não conseguem esconder, porque o povo viveu isso. No seu estado mesmo, o Rio Grande do Sul, lá no Rio Grande, tem um polo da indústria naval, empregos que foram construídos naqueles estaleiros, por quê? Porque o presidente Lula decidiu fazer a política de conteúdo local, fabricar navios, plataformas, sondas aqui no Brasil. O Temer acabou. No meu estado, o Rio de Janeiro, o desemprego é muito por causa disso, porque a indústria naval é para o Rio de Janeiro, que a indústria automobilística é para São Paulo. No estado do Rio de Janeiro, estaleiro Mauá, 6 mil trabalhadores, tem 100. Brasfels tinha 10 mil, tem 1.000. Porque o Temer acabou com a política de conteúdo local e agora disse o seguinte: quem quiser importar plataformas de fora do país, a tributação é zero. Eu falo tudo isso para dizer o seguinte: não me venham com essa. Os senhores participaram de um golpe de Estado nesse Brasil para entregar o país, para entregar nossas riquezas e, principalmente, para superexplorar os trabalhadores. Essa é a verdade. E os senhores se incomodam com o Lula, porque, no fundo, tem medo do Lula. Arranje um candidato, senadora Ana Amélia, para disputar com o Lula nas urnas. Não, é a postura de covardia, de medo do presidente Lula, pelo que ele significa para esse povo brasileiro. Senadora Medeiros. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Eu tenho que dar o braço a torcer. Esse discurso do senador Lindbergh, ele tem encontrado eco por aí e tem uma parcela do público do PT que passou a acreditar nesse factoide que eles discorreram sobre o golpe. E tem sido assim, toda vez que o partido tem sido desfavorável a alguma decisão a eles, eles discordam e inventam que está sendo perseguido ou que está havendo uma conspiração contra o partido. Mas não é só o PT que faz isso. Eu vejo que é uma coisa maior. Em toda a América Latina, havia desde a Argentina, Equador, Venezuela, a senhora note que, quando os governos começavam a se dar mal, aí você pegava Uruguai, Venezuela, Bolívia, todos eles, mas mais ali Bolívia e Venezuela, senadora Ana Amélia, quando eles começavam a dar mal, porque esse tipo de governo deles se dá bem enquanto o dinheiro dos outros está valendo, né? Porque depois que acaba não funciona mais. Mas quando eles começavam a se dar mal, arrumavam um inimigo, um vilão. E sempre dizia que era a CIA, ou que era os Estados Unidos, ou que era o imperialismo. Sempre tinha algum vilão para dizer que era culpado por essa derrocada da sua má gestão. Esse plano todo de sucesso que o senador Lindbergh falou aqui agora há pouco, veja bem, o resultado está ali, na Venezuela. Já tem quase 70 mil venezuelanos entrando em Boa Vista, que o Brasil não sabe nem o que vai fazer com tantos venezuelanos fugindo desse projeto de sucesso que estava sendo implantado no Brasil e nesses países vizinhos. A senhora veja que a Argentina, ela deu um basta nesse tipo de política, Equador também, e o Brasil também, porque senão ia acabar. O senador falou aqui sobre a questão do conteúdo local, sobre os estaleiros, e eu tive, senadora Ana Amélia, no Rio Grande, quando foi lançada aquela construção do polo naval, e realmente era uma expectativa muito grande. A população toda empolgada que Rio Grande ia ser ali um grande centro de desenvolvimento no Rio Grande do Sul. E a população, você via alegria nos olhos das pessoas. Mas não tem coisa pior, senadora Ana Amélia, do que a expectativa frustrada.
de que a confiança abalada. E aí, no próprio governo da presidente Dilma, o dinheiro acabou e aquelas obras todas, Abreu Lima, no Rio de Janeiro, a construção de submarino, essas questões navais todas no país inteiro, elas pararam, porque não tinha dinheiro. Então, essa quebradeira toda começou já no governo da presidente Dilma. E tanto é que a presidente Dilma caiu justamente porque o tripé que sustenta qualquer governo se desestruturou, que é o quê? Uma economia fortalecida, apoio popular e apoio político. A presidente Dilma perdeu esses três e foram os parceiros dela, na verdade, quem deu o sinal para que o Congresso ali, a grande maioria, votasse contra ela. Então, é o chamado PIB que ela tinha. Agora, eu entendo como retórica política o discurso do senador Lindbergh de dizer, olha, houve um golpe e tal. Agora, não se sustenta na realidade. A realidade é o que é, não o que a gente desejaria que fosse. Essa história do presidente Lula, por exemplo, a senhora mostrou as contradições. A senhora desmoronou. Aliás, eu entendo até a forma veemente como o senador Lindbergh fala, porque a senhora é irritantemente enfática para quem defende o PT. Então, porque os seus argumentos desestrutura essa cantilena do golpe, desestrutura esse discurso e desnuda o véu da realidade para todos os brasileiros verem. Eu acompanho nas redes sociais o tanto que as pessoas gostam de ouvi-la porque a senhora traz aqui, sem floreios, a realidade dos fatos. E o presidente Lula foi... E é o que é. Foi um mito, era uma personalidade admirada, mas não reúne, nesse momento, as condições para ser candidato a presidente da República, porque ele já era para, inclusive, para estar preso. Sabe por quê, senadora Ana Amélia? Por muito menos do que o presidente Lula, o deputado João Rodrigues está preso. É lamentável que nós temos um mito, uma personalidade admirada, mas o deputado João Rodrigues está preso. Quer dizer, na verdade, o ex-presidente Lula está gozando do respeito e da condescendência da justiça brasileira. Se tem uma coisa que a justiça brasileira tem cometido, é o fato de ter sido e está sendo muito condescendente com ele. Ele está sendo uma pessoa que está tendo um diferencial na justiça brasileira. Qualquer outro já estaria preso. E aqui não estou defendendo que ele seja preso, estou defendendo que a justiça seja cumprida. Então, lhe parabenizo pelo discurso e faço esse contraponto à fala do senador Lindbergh, que veementemente lhe parabenizo até porque defende o seu lado, mas não concordo com a sua fala. Muito obrigado. Obrigada. Eu queria fazer algumas observações à parte do senador Lindbergh Farias. Ele usa a informação de que houve uma redução, uma mitigação da pobreza no Brasil nos 13 anos de administração petista. Senador Lindbergh, não há nenhuma estatística séria em qualquer órgão oficial ou não oficial que confirme essas informações. Não há. Isso, senador, IBGE, PNAD contínua. A senhora quer que eu traga os números para a senhora? A senhora está mal assessorada. A assessoria talvez... IBGE, números senador, oficiais do país. Eu ouvi Vossa Excelência, claro. No seu à parte, quero concluir a resposta de Vossa Excelência. As estatísticas hoje, quando falam de desemprego, hoje, no atual governo, elas têm a transparência que não teve o IPEA, quando um funcionário pediu demissão porque queria divulgar dados que eram negativos de desempenho, e ele pediu demissão porque a chefia dele, vinculada ao governo e ao PT, não permitiu que fosse divulgado. Então, a diferença entre antes e depois trata especificamente disso. Hoje, uma transparência, nem que os números não sejam positivos, como é a questão relacionada ao desemprego. Quero dizer também, senador, que a questão relacionada ao emprego, ao salário, ao poder aquisitivo da população, tem um ingrediente que não se fala muito aqui, porque não convém à oposição, que é a inflação.
Inflação baixa aumenta o poder aquisitivo do assalariado. E eu tenho ouvido de pessoas que são assalariadas, seu Joel, ali do Polo Verde, aqui no Distrito Federal, em Brasília, que vende flores. Ele é um assalariado e me disse, olha, senadora, eu agora estou feliz porque estou podendo levar mais comida para minha casa, porque eu posso comprar mais com o mesmo salário que eu recebo, simplesmente porque a inflação está baixa. E está baixa, sabe por quê? Pelo trabalho dos agricultores, porque hoje, na divulgação do PIB, que cresceu apenas 1%, acho muito pouco, quando a Índia, a China crescem 5%, 10%, 7%. Então, é muito pouco 1%, mas 1% é melhor do que nada, senador. E de novo, a agricultura, a produção agropecuária, da agricultura familiar, aliás, estarei lá amanhã em São João del Rei, não São João del Rei, em Rincão del Rei, no município de Rio Pardo, para um movimento dos agricultores familiares vinculados à FUBRA, para o lançamento de uma grande feira da agricultura familiar naquela região do Vale do Taquari e do Vale do Rio Pardo. E dizer que a agricultura sustenta a economia brasileira, não só com abastecimento interno, mas também com o superávit comercial. E Vossa Excelência insiste de novo no golpe. Sabe qual foi o maior golpe, senador Lindbergh Faria? O maior golpe foi em relação a todos os aspectos que Vossa Excelência refere. Polo naval. Polo naval foi uma ideia positiva? Foi. Estimular a indústria nacional na área dos estaleiros. Espetacular. Não fosse a falta de planejamento, de viabilidade econômica. Então, há um elefante branco lá, que está sucateado, e que em 2015, o golpe foi esse. 14 mil desempregados em 2015, a administração Dilma Rousseff. 14 mil desempregados. 2015. 14 mil desempregados apenas no polo naval, que destruiu um grande sonho de trabalhadores que saíram do Brasil, funileiros, soldadores, que lá não havia também mão de obra suficiente especializada, foram da Bahia, foram do Rio de Janeiro, foram de vários lugares para ajudar a construção daquele polo naval. É triste, senador, ver aquilo transformado numa sucata. Uma ideia realmente mas muito foi porque positiva. Vossa Excelência concorda que transformado foi numa... o fim... Golpe foi este, senador Mas Lindbergh. o Temer que acabou a política de conteúdo local. Este foi o golpe, senador Lindbergh. Mas foi o Temer, senadora Ana Amélia. 14 mil A senhora não desempregados fala no do polo Temer. naval. Temer tem que pagar os pecados que comete. Não, mas é que foi ele que acabou. Eu não estou aqui para fazer essa defesa. Eu estou apenas aqui mostrar uma senador, realidade. Eu vou respeitar a Vossa Excelência que está aí, mas eu só queria dizer o seguinte. Eu não terminei. Quem destruiu a política de conteúdo local foi o governo Temer. O desemprego lá no Rio Grande é por ele. Foi 2015, Temer não é agora. No poder. O senador Paulo Paim pode falar. Senadora, a senhora sabe que foi depois do fim da política de conteúdo local, as grandes demissões. Temer não. A senhora sabe. É que a senhora defende. A senhora não tem coragem de defender Temer abertamente. A senhora defende o Temer de forma sutil. Não preciso fazer sutileza, senador Lindbergh Farias. Não preciso fazer sutileza. O meu Estado me conhece. O Rio Grande sabe de que lado eu estou. E o Brasil também me conhece, os que acompanham a TV Senado. Sabe de que lado eu estou. Eu sou transparente. Então, eu só quero terminar. Assim, eu vou lhe conceder só terminar de fazer as respostas ao senador Lindbergh Farias, que várias vezes insistiu no golpe. Golpe, senador Lindbergh. E o senhor é do Rio de Janeiro. Sabe, golpe foi a Copa do Mundo em 2014, foi a Olimpíada em 2016, que o Brasil não tinha qualquer condição de fazer isso. O senador Hélio José é daqui de Brasília, sabe que jeito está um estádio construído com dinheiro público superfaturado. Lula e Cabral, que está preso, estavam com a mesma gravata quando foram festejar vivamente a Olimpíada do Rio de Janeiro, quando o Rio de Janeiro agora também sob suspeitas de corrupção, até para a escolha da cidade maravilhosa, sob intervenção federal agora, para resolver o problema da segurança pública naquele Estado. Golpe é este, senador. O Brasil não podia pagar Cuiabá com obras de mobilidade urbana que são sucateadas e dinheiro jogado fora na lata do lixo, dinheiro da população brasileira. O Brasil não tinha e não poderia ter feito, ainda levar 7-0 da Alemanha, a nossa seleção. Eu quero dizer, golpe foi isso que aconteceu. Golpe foi não ter investigado
e não ter reduzido essa pobreza extrema também. Golpe são as obras inacabadas que estão espalhadas pelo Brasil, como a BR-116 entre Guaíba e Pelotas, que foi prometida em 2014 como motivo da campanha eleitoral para a reeleição, para assegurar a reeleição, então tudo se anunciava. Foi esse golpe que foi dado. Nem a 116 foi concluída a duplicação, nem a segunda ponte do Guaíba, que estão lá apenas os alicerces daquela obra, também correndo o risco de gastar muito mais, porque obra inacabada é obra muito cara. E esse é o problema, senador Lindbergh. Além disso, Pronatec, Ciência Sem Fronteira, acabaram no próprio governo Dilma, que reduziu. No governo Dilma, seguro-desemprego, e Vossa Excelência que falou dos trabalhadores. Seguro-desemprego foi cortado no governo Dilma, cortado num percentual apreciável, senador Lindbergh Farias. E eu quero dizer ao senhor que, de fato, essa situação foi criada por 13 anos de uma administração perdulária, que não cuidou de fazer contas, não cuidou de planejamento, não cuidou das questões essenciais da economia. Então, este foi realmente o golpe que o Brasil teve, e também, para ganhar uma eleição, fazer o que não deveria ter feito, o erro de português, não poderia ter feito, e também iludiu o eleitorado, que acreditou que poderia ser diferente, mas não foi. Senadora Ana Amélia, eu só queria concluir, encerrar a minha participação, eu sei, para passar para o senador Paulo Rocha, dizendo o seguinte: fica difícil discutir com a senhora. A senhora disse que não tem dados confiáveis. Se há um consenso nesse país aqui, é da capacidade técnica do IBGE. Ninguém nesse Brasil contesta os números do PNAD contínua. Ninguém. Pelo jeito, só a senhora. É mau assessoramento. Porque a senhora não dá para esconder a inclusão social que houve nesse país, senadora Ana Amélia. Não dá. Não dá para esconder o que foi feito na educação. Sabe que o presidente Lula e a presidenta Dilma criaram 504 escolas técnicas? Só tinha 140. O senhor sabe qual é a evasão? Dobraram o número de vagas nas universidades públicas. O senhor sabe qual é a evasão? E os senhores estão acabando. O senhor sabe qual é a senhora participou de um golpe junto com esse Temer. E a senhora participou de um golpe, sim. E vai entrar para a história dessa forma. O partícipe de um golpe para massacrar o trabalhador brasileiro. Então, eu encerro dizendo isso. Não adianta a senhora tentar esconder nos números, porque está muito claro o processo de inclusão que houve no Brasil. E está claro também, foram 3,5 milhões a mais de pobres em 2017. O Brasil está voltando ao mapa da fome. Mas a senhora não se importa com isso. O Temer não se importa com isso. Eu teria vergonha de fazer esse papel aí, de defender esse governo, de defender o que está acontecendo no país. E, infelizmente, mentindo, porque não aceita falar que a perda dos empregos na indústria naval foi no governo da Dilma. 2015, senador. A perda dos empregos na indústria naval foi com o fim da política de conteúdo local, mas para a senhora não interessa. Não existem fatos, não existem números do IBGE. Eu, sinceramente, lamento, mas o povo brasileiro há de se levantar e derrubar esse golpe, recuperar a democracia. E quem participou desse golpe vai entrar para a história como os que entraram e apoiaram o golpe da ditadura militar. Eu lamento que esse tenha sido o caminho que Vossa Excelência tenha escolhido. Senador, eu tenho uma obrigação não em defesa do governo, mas em defesa da verdade, dizer que é impossível e inviável imaginar que em 2 anos do governo atual possa ter corrigido as mazelas e a herança deixada por 13 anos de uma administração perdulária e irresponsável do ponto de vista das escolhas como a Copa do Mundo e a Olimpíada. Senador Paulo Rocha. Senador Ana Amélia, eu vou fazer o apelo a Vossa Excelência, está em tom de 30 minutos, senadora, para que depois dele a senhora puder concluir. Obrigado. Senadora poder permitir que outros usem a palavra. Eu sou Obrigado, daqueles... Agradeço, senador, agradeço. Senadora Ana Amélia, eu sou daqueles senadores que cheguei agora aqui, mas passei a lhe respeitar e até lhe admirar pelas suas posições políticas, que são diferentes das minhas, opostas, mas a senhora sempre levantou as questões com consistência, com processo aqui de um debate em polos diferentes entre nós, mas sempre foi um debate levantado com consistência. Mas, sinceramente, senadora, com esse posicionamento agora, numa defesa
e tentando colocar a culpa, tentando reverter para nós a questão do golpe. Se foi golpe ou não foi, incomodado com um termo tal, mas agora tentar passar para nós que o golpe foi nosso, foi de nós, até passar para nós que a culpa da seleção brasileira perder de 7-0 foi culpa do nosso governo da Dilma. Pare com isso. Então, a senhora perde a consistência à medida que a senhora usa esses argumentos aí. Depois, esconder os números, tentando esconder o número, de que não houve inclusão social no nosso governo, de que não, usando até alguém aí que, do IBGE, não sei o que foi procurado, que não houve inclusão social, não houve avanços na educação, na saúde, no ensino técnico e um conjunto de coisas. Aí não, aí a senhora perde até a autoridade do debate da consistência em relação a nós. Senador mas eu não queria Paulo, falar sobre isso, assim. Mas eu queria chamar a atenção da senhora, que a senhora está perdendo a consistência de uma boa debatedora aqui na nossa posição, da sua posição política em relação a nós, a crítica em relação aos erros que a Dilma cometeu agora, esconder os avanços. E pior, tentar dizer que o golpe foi nosso. Espera aí. Alguém que ganha as eleições com 54 milhões de votos, o outro que perdeu com 51 milhões de votos, e depois reverte isso com argumentos de TCU, de não sei o que mais, e derruba uma presidenta, isso é golpe. Isso é golpe, não tem outro nome. Desculpa, não tem outro nome. Agora, eu queria falar sobre a questão da justiça, o início do seu discurso em relação à questão do Lula, da contradição que diz que ele atende um regime democrático, mas critica o posicionamento dos juízes, porque estão condenando ele. Sabe por que nós estamos aqui? Um cara como o Paim, eu e outros companheiros que chegou aqui, exatamente por causa dessa democracia que nós ajudamos a construir. Por isso que a gente defende veementemente o processo da democracia do nosso país. E, em outro momento, um operário como o Paim ou como eu, que só tenho o 2º grau, não viraria senador da República. Então, a questão da democracia para nós é estratégico, porque é através da democracia que a gente pode conseguir governos que possam modificar essas diferenças que tem no nosso país, essas diferenças regionais, diferença entre o rico e o pobre, etc., na justiça, etc. E a gente também acredita na justiça brasileira. Agora, nós não acreditamos e nos rebelamos, por isso que a gente vai insistir que o candidato a presidente da República do PT não é Dilma Rousseff, não é outro, é o Lula. E vamos registrar a candidatura dele, mesmo ele preso, que é para mostrar exatamente a rebeldia de que nós estamos, foi um golpe, é uma perseguição política e estão fazendo injustiça no Brasil. Parte do Supremo Tribunal Federal e parte da justiça brasileira está tomando posições políticas. A Operação Lava Jato e o Moro começaram bem, uma operação importante. Mas não venha me dizer, senadora, que depois, em determinado momento, a influência política começou a imprimir na Lava Jato, a questão seletiva, a questão das influências na delação, para poder acusar um e esconder o comportamento de outro. No mesmo dia que o Lula estava sendo condenado por 3 juízes lá, aliás, uma condenação acertada antes, até o cálculo da condenação para aumentar de 12 anos e 1 mês, sabe, foi para quê? Foi combinado, para ele não tivesse a capacidade de cumprir a pena, porque ele já tinha mais de 72 anos. Isso é influência política no julgamento. O anúncio de uma investigação num outro líder nosso agora, do Jacques Wagner, a mídia chega primeiro do que a PF.
Isso é influência política no julgamento, nas investigações. Por isso, o Lula se rebela contra o Moro e contra qualquer juiz, e nós nos rebelaremos porque tem um direcionamento correto. No mesmo dia do julgamento do Lula, lá no Rio Grande, o Aécio, a investigação do Aécio estava sendo arquivada no mesmo dia. Sabe o que é isso? É direcionamento de julgamento. E a justiça brasileira, por causa da forma golpista como fizeram a democracia, a justiça brasileira, ao tomar posição de um lado, está também se enfraquecendo perante o mundo, perante o povo e perante o país. Agradeço ao senador Paulo Rocha a sua Senadora, me permite, só para ajudar. Sim. A senhora, claro, terá seu tempo, porque eles pediram uma série de apartes. O senador Medeiros pediu uma parte, se a senhora conceder, eu vou concordar. É só avisar o Medeiros que ele é o próximo. Daí o debate continua. Não? Eu só queria dizer ao senador que, quando ele diz que não será Dilma, espero que não seja nenhuma oposição a que o nome dela seja colocado como presidente da República, mas eu quero lembrar aqui, sobre dados, que de 2015 a 2016, mais de 9 milhões de brasileiros abaixo da linha de pobreza. 2015 era a administração da senhora Dilma Rousseff. E 5, a senhora disse que os dados não eram confiáveis? 5,4 milhões pobres ou miseráveis. Então, essa questão é realmente interessante. Só que aqui dizem que como disse os dois senadores que me antecederam nos apartes, que eu sou aqui uma defensora de Temer. Em 2010 eu não estava apoiando Temer. Em 2014 eu não estava apoiando Temer. Quem estava apoiando Temer estava... A senhora estava apoiando o Aécio. Estava apoiando... A senhora estava apoiando o Aécio. Evidentemente, e aqui tive mãos limpas para aqui defender a permanência dele na prisão determinada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas a senhora apoiou o Aécio. E Vossa Excelência, isso não me tira a responsabilidade de feito, porque fiz, senador, e assumo o ato que eu fiz em 2014 e aqui reconheci, ao ter conhecimento dos erros praticados, porque também a minha régua moral é a mesma para Dilma, para o Aécio ou para um correligionário político meu. É assim que a gente tem que ser. Eu não tapo os olhos, eu trato de maneira igual casos iguais, de maneiras diferentes os casos diferentes. Então, eu queria dizer também sobre a questão do Pronatec, que a evasão escolar é muito elevada no Pronatec e que isso também depõe quanto à qualidade do que nós fazemos. Então, eu penso que esse debate foi extremamente rico para a gente, novamente, trazer à tona essas mazelas que nós vivemos e, com a parte do senador Medeiros, eu encerro aqui a minha presença na tribuna nesta manhã. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Não, depois desse debate eu percebi uma coisa, concordo com o que um amigo me falou ontem. Existe uma dissonância cognitiva por parte dos aliados do ex-presidente. Não adianta, pode ter tudo ali às claras que não vão concordar. E ele me contou uma história, o seguinte, disse que uma dessas pessoas foi atropelada e morreu e foi para o céu. Aí Deus observou e falou, não é sua hora ainda, você vai voltar. Ele falou, obrigado, companheiro Deus, mas me diga uma coisa, o Lula é culpado? Ele falou, vixe, culpadíssimo, muito culpado. Aí ele desceu. A pessoa desceu, né? Aí chegou um amigo e perguntou, e aí, como é que é lá? Ele falou, não te conto o babado, viu? Deus foi cooptado pela turma do Moro. Então, assim, não adianta, nem Deus falando, olha, está tudo muito patente, senadora Ana Amélia. Então, por mais que a gente fale, esse processo mesmo, quem mais participou desse processo foi eles. Nós poucos falávamos, teve amplo direito de defesa, então eu nem falo mais nisso, porque quer dizer que é golpe, diga que é golpe. A senhora vê que maluquice agora resolveram gastar dinheiro com disciplinas dizendo que é o golpe de 2016. E ainda defende dizendo que isso é autonomia universitária. Daqui a pouco um professor começa a querer pôr uma disciplina defendendo, fazendo apologia às drogas ou qualquer outro tipo de crime. Diz que está valendo diante da autonomia universitária. Isso é um absurdo. Então, assim, vocês perderam o poder por causa dessa loucura.
Muito obrigado, senador. Eu agradeço a Vossa Excelência e, a propósito dessa questão da autonomia universitária, eu recomendo a todos a leitura de um artigo do senador, nosso querido senador, professor, mestre e ex-reitor da UNB, Cristóvão Buarque, que faz uma referência à iniciativa do ministro da Educação, mas aborda com muita propriedade, com muita agudeza, exatamente todos os aspectos dessa questão e trata de buscar um equilíbrio no debate na academia. Então, agradeço a todos. Gostaria que a parte do senador Lindbergh, do senador Paulo Rocha, do senador José Medeiros sejam incluídos no meu pronunciamento desta manhã, porque eu também eu não só acredito, eu creio na justiça brasileira, eu creio no trabalho do Ministério Público. Discordo, por exemplo, quando da procuradora Raquel Dodge, e aqui por isso tem autoridade, discordo frontalmente de Raquel Dodge, quando ela encaminha ao STF um questionamento sobre a constitucionalidade da impressão do voto na urna. Eu penso que não é isso, talvez a procuradora não tenha entendido o significado desta proposta, que eu fui também uma das signatárias, é dar garantia ao cidadão e a segurança de que ele está votando de fato naquilo. Ninguém vai sair com o voto na mão, ninguém vai sair violando o segredo do voto, o sigilo do voto. Simplesmente é um ato de garantia, porque em dúvida de um resultado eleitoral terá as provas ali materiais para confirmar isso. Então, muito obrigada e quero renovar o desejo que o senador Cristóvão Buarque retorne logo ao plenário desta casa, que ele se recupere bem do problema de saúde que teve e cumprimentá-lo por este magistral artigo sobre a questão do caso UNB e do estudo que o professor está fazendo na sua cadeira. Muito obrigada a todos os senadores.